Eu vejo e compartilho muitas postagens falando a respeito dessa nova geração, que do alto dos seus 16, 17 anos, enche a boca para falar que a vida é difícil, porque é muita pressão ter que terminar o ensino médio com tantas preocupações na cabeça, como perder o BV é boca virgem, saber qual é a minha orientação sexual no meio de tantas opções disponíveis, por que as minhas fotos no Instagram têm menos curtidas que as dos outros, ou Trump e Bolsonaro precisam morrer porque o meu cantor preferido falou que sim. Eu confesso que eu dou muitas risadas com essa visão nihilista e ilimitada dessa molecada de que hoje a vida é muito complicada. Mas no fundo eu acho que a minha risada é de nervoso, porque eu não acho que esses jovens de hoje em dia se tornaram uma geração fraca, física e psicologicamente falando, porque, como diz um dos muitos memes compartilhados, o mertiolate parou de arder. Sabe quem que eu acho que é o maior culpado por essa geração mimimi que hoje se deixa enganar por modinhas idiotas como o jogo da baleia azul e youtubers sem conteúdo nenhum? Isso mesmo, os pais dessa geração. Há alguns dias eu perguntei aos alunos de uma turma onde eu dava aula quantos deles eram filhos de pais separados. Dos 32 presentes, 22 levantaram as mãos. E eu fiz essa pergunta porque eles estavam realizando um pequeno trabalho de oratória, onde eles se apresentavam e falavam um pouco de si, e a grande maioria deles comentou que tinha problemas de relacionamento com seus pais, mães, padrastos ou madrastas. Inclusive, 2 meninas chegaram a dizer que preferiam estar nas ruas ou em qualquer lugar fora de casa, porque daí não brigariam o tempo todo com seus padrastos. E falavam isso com lágrimas nos olhos. A conversa foi acontecendo naturalmente, como se aqueles jovens sentissem a necessidade de desabafar com alguém mais velho, mais paternal, uma figura que lhes transmitisse alguma segurança, algum amparo, alguém que eles deviam encontrar em casa, mas não tinham. Por coincidência, a turma era majoritariamente feminina, e algumas das meninas abriram seu coração, dizendo que não conseguem imaginar o seu futuro com um marido do lado, pois o exemplo que elas têm de família é o pai e a mãe brigando o tempo todo. A mãe tentando refazer sua vida com alguém, ou alguém, como uma chegou a comentar, que muitas vezes é pior que o pai biológico, ou de ter que cuidar dos irmãos mais novos, porque, do contrário, as ruas poderiam acabar adotando eles e levando-os para uma vida de crimes. É nessa hora que eu me dou conta de que demoramos demais para nos preocuparmos com a destruição da família que há décadas o marxismo cultural vem espraiando pelo mundo afora. É nessa hora que eu percebo que ao deturpar os conceitos de educação, família, pai e mãe, o objetivo deles era esse mesmo: criar gerações de alienados sem qualquer referência de segurança, futuro e felicidade, de forma que tudo isso fosse substituído por sexo fácil, promíscuo e de preferência abastecido por doses generosas de álcool e drogas. Por isso, elegeram como símbolo do feminismo uma alcoólatra promíscua como Frida Kahlo. Idolatram pessoas com transtorno de gênero como se fosse algo corriqueiro e normal. Falam de liberdade sexual nas escolas cada vez mais cedo. E dizem que devemos esquecer conceitos como pai e mãe, tirando do calendário as tradicionais homenagens que sempre foram feitas nas datas festivas em homenagem a eles. Por isso, querem a legalização de drogas e do aborto, para que os jovens sintam-se cada vez menos responsáveis pela própria vida e mais reféns das inúmeras divisões que eles promovem em nossa sociedade. E isso não começou agora não, começou lá atrás, quando desfazer a família passou a ser mais fácil, com o divórcio passando a ser aceito. E os filhos daqueles primeiros divórcios são justamente os pais dessa geração. Acredite, nada é coincidência para o marxismo cultural. Não, a família ainda não é uma instituição falida. A prova disso foi ver como um casamento real ainda mobiliza a atenção das pessoas, apesar dos meios de comunicação tentarem empurrar goela abaixo uma narrativa mentirosa de que uma feminista abalou as estruturas da família tradicional, quando o que aconteceu foi exatamente o contrário. Uma menina que ao longo da sua infância e juventude talvez não tivesse uma família amorosa e preocupada para chamar de sua, e que resolveu dar uma chance à instituição que permitiu que o Homo sapiens
atravessasse milênios e progredisse até chegar ao mundo em que vivemos hoje. E como não dá mais para recuperar os pais desses jovens, que mostremos às novas gerações que a felicidade nunca vai estar em um momento esporádico de prazer com um qualquer, por mais agradável que seja, mas sim no sorriso de uma esposa ou de um marido ao trocar confidências e concretizar sonhos juntos, no olhar amoroso e orgulhoso dos filhos ao falar de seus pais e na alegria e satisfação que só um verdadeiro lar é capaz de construir.